Muito bom dia. Ontem nós estivemos conversando um pouquinho mais sobre uma vida de oração, né? E eu compartilhei com você algumas experiências que eu tive positivas com a oração, para que você também talvez pudesse experimentar e depois compartilhar com a gente também, claro, né? A questão é que a gente precisa orar, não é verdade? Acho que não tem ninguém. Isso aqui o Jean falou uma vez na ministração. Eu disse na ministração também no começo do ano sobre oração. E vou repetir agora porque é verdade. Nunca vi ninguém dizendo que ora pouco. Não, que ora muito, quer dizer, eu oro demais, cara, eu tenho que passar a orar um pouquinho menos. Eu nunca vi ninguém que dissesse isso. Imagino que você também não tenha visto. Eu nunca disse, tô orando demais. Nunca disse, tô orando demais. Eu já disse assim, cara, eu preciso melhorar a qualidade do meu tempo de oração ou a quantidade do meu tempo de oração. Isso sim a gente fala, né? Então, se você participou ontem, espero que você esteja sendo abençoado também por essa palavra. E hoje eu queria compartilhar um pouquinho com você sobre as obras, boas obras, né? Um tema que às vezes é um pouco polêmico. Existem divergências doutrinárias entre algumas religiões no que tange a obras, né? Uns creem que a salvação ela vem pelas obras, outros creem que a salvação vem pelas obras também, outros creem que não, que de jeito nenhum, enfim. E sinceramente, eu não estou aqui para discutir isso. Se esse é o seu desejo, se você gostaria que nós entrássemos nessa questão, eu peço desculpas, mas não estou afim de entrar nesse tipo de debate. Eu quero falar com você aquilo que qualquer uma das denominações, das religiões que usam a Bíblia como regra de fé e prática vão entender e concordar, tá? Então nós vamos começar pensando o seguinte: obras são importantes? Você acha que obras são necessárias na vida de um cristão? Ou você acha que não? Que é simplesmente ter um novo coração, mas o comportamento ele vai ser o mesmo? Você acha que a partir do momento que o Senhor Jesus transforma a minha vida, a partir do momento que eu recebo um novo coração disposto a obedecer, eu não obedeço? Então é baseado nessa ideia que eu quero compartilhar com você um pouquinho, tudo bem? Se você está com a sua Bíblia aí, abre por favor 1 Pedro, nós vamos ler o capítulo 2, do 9 ao 15. Livro de 1 Pedro 2, 9 a 15. Se você puder abrir por gentileza para a gente estar lendo junto. Vamos lá? 1 Pedro 2, 9 a 15 diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, você silencie a ignorância dos insensatos. É interessante que quando a gente lê esse texto, a gente percebe que a vida de justiça e compaixão ela é
parte da vida do cristão, né? Ela fala, inclusive, da nossa identidade como cristão, como povo de Deus. Você reparou aí? Antes nem povo a gente era, né? Antes a gente não era nada. Mas agora nós somos povo de Deus, nação eleita, né? Sacerdócio real do Senhor. E quando a gente recebe essa salvação, a gente tem a alegria de sermos pessoas que manifestam o amor de Jesus para outras pessoas, né? Se você reparou, também tem 2 versículos aí que falam de como que a nossa vida impacta a vida do outro. Então, a partir da forma que eu vou viver, a partir da maneira que eu lido com as pessoas, a partir da maneira como eu ajo, eu vou estar falando com o outro como que é o amor de Deus por mim. Não, John, mas a forma que eu ajo não tem nada a ver com o amor de Deus por mim, não. Bom, deveria ter, né? A forma que nós agimos deveria ter muito a ver com a forma que Deus nos ama. Porque nós seremos conhecidos pelas pessoas como discípulos de Jesus se nós amarmos uns aos outros. E o mandamento de Jesus é que nós amemos uns aos outros como Ele nos ama. Percebe como que é tudo conectado? Existe gente que espiritualiza muito, né? Tudo é o diabo fez isso, aquilo outro, Deus... E tem muita gente que é o oposto também, né? Tudo não tem nada a ver com o diabo, tudo não tem nada a ver... Sabe o que eu penso? Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, mas tudo é espiritual. A nossa vida, as nossas decisões terrenas, elas impactam sim no reino de Deus, porque a partir das nossas atitudes, das nossas decisões, nós vamos impactar nas pessoas ao nosso redor, impactar no sentido de, olha só quem você é, nós somos julgados pelos outros, né? Não que nós devamos nos preocupar com isso, mas somos julgados pelos outros por aquilo que nós fazemos, não é? E se nossas atitudes elas refletem a glória de Deus, se as nossas atitudes elas são de acordo com a palavra de Deus, você concorda comigo que esse julgamento, mesmo que ele seja um julgamento ruim, a vida que nós vivemos e que está exposta para essa pessoa que nos julgou ver, ela vai olhar para aquilo que nós fazemos e vai ficar tipo assim, eu estou falando porque eu quero falar, mas eu não estou vendo o que eu estou falando, sabe? Isso é muito legal. A gente sempre vai ser julgado, por isso que não importa quem está nos julgando, se está nos julgando e tal. O que importa, sim, é como Deus olha para nós. O que importa, sim, é sermos aprovados pelo Senhor. O que importa, sim, é agirmos de acordo com a vontade dEle. Dito isso, falado todas essas coisas, por que a gente vai falar de obras hoje, né? Primeiro, porque, acabei dando um spoiler aqui, primeira coisa, nós somos reconhecidos, né? Nós somos chamados para que, a partir da nossa vida, a reputação de Deus seja conhecida entre os não cristãos, entre os ímpios. Ô, gente, coisa mais chata que tem é um crente que vive falando na cabeça do outro, que Deus isso, que Deus aquilo outro, mas a vida do cara, a vida da pessoa é totalmente oposta àquilo que ele prega, ou que ela prega. Se já teve algum contato com gente desse tipo, o crentoide, que tudo dele é falar da igreja de Deus e não sei o quê, mas a vida dele não condiz com o que ele prega, e isso acaba envergonhando o evangelho, porque a pessoa olha para a pessoa, olha para o que ele faz. Vou dar um exemplo. O cara prega sobre novo nascimento, mas ele é um desonesto no trabalho, ele tenta passar a perna no cliente dele. E isso é nítido, patente, todo mundo vê, enfim, sabe? Não fecha. Estou falando uma coisa e estou agindo de maneira oposta, de maneira contrária. Qual que é o testemunho de uma pessoa que fala uma coisa e age de maneira contrária àquilo? Você acha que uma pessoa que fala muito do amor de Deus, mas que vive na impiedade, vai ter uma qualidade no falar, assim, ele vai conseguir fazer discípulos de Jesus? Ele vai conseguir que a palavra que ele disse, que as frases que ele fala alcancem a pessoa? Porque eu arrisco dizer que alguém que fala uma coisa e vive exatamente o oposto do que fala é comparado, acho que posso comparar um fariseu.
Jesus, no Novo Testamento, ele confrontava os fariseus muito, os mestres da lei, confrontava, justamente por isso, que falavam muito, agiam na frente das pessoas de uma maneira muito religiosa, mas tramavam o mal o tempo todo, humilhavam as pessoas, não cuidavam dos pais, davam de oferta o valor do cuidado dos pais para poder, não tenho mais esse desgaste do meu tempo, né? Dinheiro, toma aqui, tempo eu não quero, eu não vou descansar, vou fazer minhas coisas, não vou cuidar dos meus pais, não. E hoje não é muito diferente, sabe? Hoje não é muito diferente. A questão é se a gente está preocupado, e isso é uma coisa que ontem eu estava refletindo mais um pouco nessa palavra e preparando, enfim, eu comecei a pensar, a gente fica tão focado no que a gente não faz, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, não, eu não vou fazer aquilo, porque aquilo tal. A gente deixa de pensar no que a gente deve fazer como cristão. A gente passa a ser conhecido como o cristão, o crente, né? O evangélico, seja lá o que for, mas o religioso, enfim. Ele é conhecido pelo que não pode. Ah, aquele cara ali é o crente, é o que não pode isso, é o que não pode aquilo, é o que não pode aquilo outro. E o pior, né? Às vezes você e eu ficamos nessa também, né? Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. É errado, a gente não pode ficar pensando dessa maneira, a gente tem que pensar no que a gente deve fazer, como a gente vai fazer, porque pensa só comigo, se você estiver tão focado em agradar uma pessoa, você não vai pensar em como não desagradá-la. Entendeu? A virada de chave? Passa a pensar no que é o bom, no que é o do alto, no que é agradável, passa a pensar naquilo que é da vontade de Deus. Você para de pensar naquilo que não é. Você para de pensar naquilo que é ruim, naquilo que você que você não deveria fazer. Ontem eu estava fazendo uma caminhada com a minha esposa e tem um pessoal de cavalgada, né, aqueles cavalos lindos que estavam lá na esquina, e a gente fica com receio, né, aquele monte de cavalo um do lado do outro lá, lógico, estavam todos os cavaleiros em cima, cuidando, controlando. Mas a gente que não entende muito, né? Fala, vou passar perto de um cavalo desse, esse cavalo me dá um coice, a gente ficou com receio. Fomos afastando, pegando um pedaço da rua assim e caminhando. E a minha esposa ficou tão vidrada no medo de tomar um coice do cavalo, ela ficou olhando pro cavalo e andando, olhando pro cavalo e andando. Aí daí a pouco ela começou a ir pro lado do cavalo. Começou a ir, correndo o risco de chegar mais e mais perto do animal lá. E eu falei, vem cá, meu bem, vamos por aqui, porque senão nós vamos tomar coisa aqui nós dois. Mas, o que eu tô falando isso, né? Porque às vezes a gente está tão olhando para aquilo que a gente não deve ir, para onde a gente não deve ir, para o que a gente não deve fazer, a gente acaba indo. Porque a gente só pensa no que não deve, no que não vai, e nosso cérebro não lida muito bem com o não. Por exemplo, se eu falar com você, não pense em alguma coisa, você vai pensar. Não é? O nosso cérebro ele é diferente do que às vezes a gente tenta lidar com ele. E outra coisa também, que é um exemplo que eu já tenho mais costume de acontecer comigo, às vezes eu estou andando de moto ou de carro mesmo, você vê um buraco e você quer desviar do buraco, mas se você ficar olhando para o buraco, você vai levar o veículo para cima do buraco. A gente tem que olhar para onde a gente tem que ir. E aí a gente passa com o veículo no lugar certo. Se eu começar a olhar para o buraco que eu quero desviar dele, eu vou passar em cima do buraco, provavelmente. Isso tudo para dizer o seguinte, para de pensar naquilo que você não deve fazer. Ah, porque eu queria ir numa festa e não devo ir. Você já reparou que no fim das contas é o que você quer fazer e não deve. Não é igual o buraco que você quer desviar, mas não para pensar que você tem que olhar só para frente, né? Então, as obras, as atitudes, aquilo que nós fazemos como cristãos, primeira coisa, nós fazemos porque somos cristãos. Porque se a gente fizer algo que a palavra de Deus nos ordena, sem termos nascido de novo, sem termos experimentado uma nova vida com Jesus, a gente vai ser
igual ou pior do que os fariseus que eu acabei de falar, que Jesus tanto confrontava. Religiosos. Pastor Carlos Alberto, nosso amado fundador da Comunidade da Graça, ele fala, eu ouvi ele falar muito tempo, muitas vezes, né? Tem algum tempinho que eu não ouço ele falar isso, mas acredito que ele continue falando, por fora, bela viola, por dentro, pão bolonhento. Eu acho essa frase muito interessante, né? Porque é o que a Bíblia diz, né? Somos como sepulcro caiados. Somos não, né? Eles são como sepulcro caiados, que por fora são bonitos, por dentro está podre. E esse é o religioso. Não sejamos religiosos. Não sejamos essas pessoas. Vamos focar no que a gente deve fazer. Vamos focar em agradar ao Senhor. Isso vai ser uma chave na sua vida, se você ainda não está fazendo dessa maneira, né? Isso eu posso te garantir por experiência própria, inclusive. Mas eu quero continuar com você. Quero ler aqui um versículo que a gente já... Não, esse aqui a gente não leu ainda não, mas vamos lá. 1 João 3,17. Vamos falar um pouquinho sobre obras, né? Que nós já estamos falando. 1 João 3,17 diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? O que está escrito aí, gente? Não é que se o cara fizer, então tem o amor de Deus. Se ele não fizer, não tem o amor de Deus. Não. Não vamos confundir as escrituras. O que está escrito é: se eu tenho o amor de Deus, automaticamente eu pratico. Mas se eu não tenho, eu não pratico. Ou seja, aquele que não pratica, ele não tem. Aquele que pratica, pode ser até que ele não tenha. Sabe por quê? Porque eu volto a dizer dos fariseus. Eu estava conversando com a Di, com a minha esposa, há alguns dias, e eu não lembro exatamente qual foi o assunto, qual foi o momento que a gente estava conversando, mas eu estava... As pessoas têm morrido, têm sido momentos tão tristes, né? E a gente conversando sobre... alguém falou que o fulano foi pro inferno e o Beltrano foi pro céu. Eu falei, poxa, que triste isso, né? A gente pode até, pelas obras das pessoas, perceber que ela não está andando de acordo com o Evangelho. Mas nunca falar que conhece o coração da pessoa. Quem somos nós, gente, para conhecer o coração de alguém? Quem somos você e eu para conhecer o coração de alguém? Porque a gente às vezes acha que o pecado que a gente vê no outro é menos pior do que o pecado que você comete escondido. Não é. Deus não classifica pecado, pecadinho, pecadão, não. As consequências sim podem ter diferenças, mas pecado é pecado, iniquidade é iniquidade. E aí, outro foi para o céu. Tá, mas foi para o céu por quê? Porque praticava boas obras? Isso é o motivo da gente falar que a pessoa foi para o céu ou não? É lógico que pessoas que estão ao nosso redor, que a gente conhece dia a dia, que a gente convive, a gente crê que a pessoa sim foi para o céu, mas sei lá, uma pessoa que é uma pessoa da televisão, que tinha um comportamento que nos agradava, a gente não sabe, não conhecemos a vida da pessoa, né? Os fariseus tinham boas obras, então não se engane. Se você está começando a pensar assim, caramba, é isso que faltava, eu vou começar a praticar boas obras e agora tudo vai ser resolvido na minha vida. Vamos lá, vamos seguir o passo a passo. Primeiro passo é ter uma nova vida em Cristo Jesus. Não pule esse passo porque vai dar errado. Primeiro passo, uma nova vida em Cristo Jesus, um coração novo, disposto a obedecer. Como que você vai obedecer a palavra de Deus se você não tem um coração disposto a obedecer? Não é? O segundo passo, sim, um comportamento que condiz com essa nova vida. Mas sabe, gente, isso é consequência. É consequência. Você não precisa ensinar um passarinho a comer alpiste. É consequência dele ser passarinho, da identidade dele como passarinho. E assim também é na minha e na sua vida. Então, nossas boas obras, sim, elas são usadas por Deus para que a reputação do Senhor seja conhecida pelos ímpios, pelos não crentes. Mas também nossas obras, nossas atitudes, nosso comportamento como cristão, ele é usado para que as pessoas
creiam no Evangelho. Pensa comigo. Lembra que eu falei daquele exemplo da pessoa que fala tudo do Evangelho e prega e fala, encontra com a pessoa na rua e fala e tal, mas a vida dela diz o oposto? Agora imagina a pessoa que prega e fala assim, talvez não com tanta veemência quanto esse exemplo que eu dei, mas que tem uma vida digna, que tem uma vida na presença do Senhor, que tem um comportamento que condiz com aquilo que ele prega. Sabe o que acontece? O cara tá lá com a esposa, tratando a esposa como a palavra de Deus ordena, amando a esposa, cuidando dela, protegendo-a, e o outro que tem um problema no casamento tá vendo aquilo. E talvez chegue até a pessoa e fale assim, poxa, mano, quanto tempo que você é casado? Aí você fala, 13 anos. Ele fala, rapaz, mas 13 anos? Como que você consegue estar assim com a sua esposa? A pessoa te procurou e você vai falar com ela como que é o amor de Deus na sua vida, que transborda para a sua vida com a sua esposa. Olha que coisa maravilhosa. Como que a obra ela é importante sim para que você e eu possamos alcançar o perdido. Na minha casa, dentro da minha casa, se eu tenho parentes não cristãos, parentes ímpios. E sou uma pessoa sábia, sou uma pessoa sensata, que tenho uma postura de acordo com a vontade de Deus. Agora imagina só, eu tenho que... eu estou falando de esposa o tempo todo, vamos supor que minha esposa não fosse cristã, e eu sou cristão, e aí eu vou e tenho uma vida aqui terrível, ela vai querer ser cristã como? Sendo que eu mesmo não sou. Falo que sou e não sou. Dentro de casa, sou, entre aspas, um demônio que age... Sabe, gente? A gente tem que ter coerência. Essa é a questão. Tem que ter coerência. Nasceu de novo? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. A segunda pergunta é mais fácil, porque é meio que consequência. A gente tem sim que ter atenção, tem que ser racional, tem que querer fazer o bem. Somos seres humanos, somos sujeitos a falhar, mas nós já temos um novo coração disposto a obedecer. E, por fim, eu quero falar um pouquinho com você, é o que eu já falei também, hoje eu dei um monte de spoiler no meio daquilo que eu fui falando, né? Mas a gente tem que ser conhecido pelo que a gente faz, não por aquilo que a gente deixa de fazer. Eu falei, né, dei spoiler, às vezes o crente é chamado de não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo. O fulano vai... Não, o fulano não vai em tal lugar porque ele não pode isso, porque ele não faz aquilo, porque ele não bebe, porque ele não fuma, porque ele não nada, porque ele não... E é tudo verdade, a gente normalmente não bebe, não fuma, enfim, temos uma vida diferente. Mas o foco está errado. O foco não é no que a gente não faz, é no que a gente faz. Eu quero ser conhecido pelo que eu faço. Eu quero que o meu amigo possa ter a tranquilidade de entrar em contato comigo para falar, cara, eu preciso de conversar, eu tô com um problema aqui e tal, eu sei que você já passou por isso e foi isso, aquilo. Eu sei que você fez isso, que você faz isso, que você age dessa maneira. Olha só que diferença ser conhecido pelo que a gente faz. Eu gosto de fazer comparações e eu vou fazer mais uma agora. Imagina a sua profissão. E eu vou imaginar a minha. Minha profissão é ser programador e desenvolver programas de computador e tal. Agora imagina só se eu vou ser conhecido pelo programador que não faz tal coisa. O programador que não conhece tal tecnologia. O programador que não age da maneira X ou Y ou Z. Eu quero ser conhecido como o programador que faz isso, que é referência naquilo outro. E quando eu penso em uma coisa, por exemplo, penso em segurança da informação, eu penso no John. Quando eu penso em tal questão, eu penso no John. Não é muito mais interessante você ser conhecido pelo que você faz do que você ser conhecido pelo que você não faz? Pensa comigo. A gente fica focado demais naquilo que a gente não faz, né? Olhando muito pro buraco na rua lá e em vez de olhar para a rua que a gente tem que passar. Não podemos ser assim, não. E a gente pode, então, refletir. Como é que tem sido a nossa vida? Nós temos agido com justiça? Nossas atitudes são atitudes coerentes com a palavra de Deus? Gente,
São perguntas importantes. Lembra que eu falei ontem no caderninho de oração? Esse é uma boa coisa a se fazer nesse mesmo caderno. Perguntas. Essas perguntas você vai responder hoje alguma coisa, talvez não seja o que você gostaria de responder, e você, junto com o Senhor, né, o Senhor vai trabalhando na sua vida, você vai sendo trabalhado, você vai sendo transformado, aperfeiçoado, porque essa que é a nossa intenção, né? Sermos aperfeiçoados até a volta de Cristo Jesus. Não, estou falando para ninguém sair daqui santo no sentido de impecável, no sentido de 100%. Isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para nos aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Entendeu? É mais fácil. É mais fácil. Ninguém está cobrando que você seja o super-homem, a super-mulher ou a Mulher Maravilha, não. Não, a gente está conversando sobre como está a nossa vida dentro de uma escadinha de crescimento, né? A vida cristã é uma escada, né? E não é uma escada rolante não, tá? Tem que subir os degraus, e são degraus que são importantes. Não é uma escada onde você dá para pular 3 degraus de uma vez, não. Não, nunca vi isso acontecer. Pode até passar um degrau mais rápido que o outro, mas é um por um. E é uma bênção, porque aí você pega, né, dando o exemplo do caderninho, pega seu caderninho depois de 1 ano, 2 anos e lê lá aquelas perguntas e vê que as respostas hoje são melhores do que a de 1 ano. E as do ano que vem vão ser melhores do que a desse ano. E isso é maravilhoso, sabe, gente? Eu já fui o crente montanha-russa, né? Uma hora tá top de linha, outra hora tá lá embaixo. E uma vez eu vi o pastor Horácio pregando que isso é totalmente antibíblico, que isso é incoerência com a palavra, que nós devemos crescer continuamente. Ó, o gráfico do cristão tem que ser assim, ó. Então nós precisamos estar crescendo continuamente. Gente, intimidade. É a intimidade com Jesus, por meio da oração, que nós falamos ontem. Ela vai gerar em você algo novo, algo diferente. Se você já tem experimentado isso, você sabe o que eu estou falando. E por meio dessa intimidade, as obras, né, as atitudes, os comportamentos, eles vão mudar. Você vai parar de olhar para aquilo que você não pode fazer. Ai, que eu queria fazer, mas não posso. Você vai parar de querer fazer. Isso é maravilhoso, né? Pergunta para um viciado em droga, que está lá naquela fase deplorável. Muitas vezes, vamos pensar num caso assim, o cara está na rua, perdeu tudo por causa das drogas. Pergunta para ele, ou então não pergunta, assiste aí os reportagens que tem várias, né, documentários que o pessoal faz, fazendo essas perguntas para ele. Se você pudesse hoje voltar a largar isso, você largaria? Voltaria atrás? O cara fala, voltaria atrás, mas eu não consigo. Eu quero, mas eu não consigo. Nós temos um novo coração, então nós conseguimos abandonar tudo isso. A gente deixa de querer, a gente deixa de pensar naquilo, de pensar naquele prazer, naquele pecado, naquela coisa. Aliás, outra coisa importante, a gente acha que pecado é prazer, e prazer não é necessariamente pecado. Porque a própria Bíblia está recheada de textos sobre isso, mas um deles, o salmista diz, o meu prazer é meditar, é estar com o Senhor, na presença do Senhor, na sua lei, meditar de dia e de noite. Nós temos prazer em fazer aquilo que é a vontade de Deus, que é outra coisa horrível que falam do crente. Eu estou falando crente no sentido geral, né, porque eu gosto de falar cristão, mas eu vou falar cristão mesmo. Outra coisa que falam do cristão, que é o cara que não tem prazer na vida, porque não pode isso, não pode dançar, não pode... Aliás, pode dançar, tá, gente? Você quer dançar, vamos para a Comunidade da Graça nesse domingo, vamos dançar louvando a Deus, como fizemos no domingo passado. Porque com a dança, sim, nós louvamos ao Senhor, não é? Mas que não pode, voltando à questão. E nós temos uma nova vida que pode tudo em Cristo Jesus. Tudo. Tudo que eu quero. Tudo que eu quero. Porque os ímpios têm uma falsa sensação de liberdade, né? Mas ele é preso naquilo. Exemplo, o viciado lá é um dos exemplos. Mas quantos vícios existem? Vícios lícitos existem,
Pessoa viciada em mentir. Muitas vezes não quer mentir, mas é viciada naquilo. A pessoa é viciada em tantas coisas que trazem para ela uma vida triste, uma vida terrível, mas a sociedade aceita, então tá tudo bem. Mas Cristo não aceita. O reino de Deus é diferente. Você e eu fomos chamados para ter um novo espírito, uma nova mente, um novo comportamento consequente dessa nova mente, desse novo coração. Amém, queridos. Que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã. Que nós possamos refletir nos comportamentos que temos executado, que temos feito, nas atitudes que temos feito, na maneira como nós nos comportamos. Tem refletido a glória de Deus? Uma outra pergunta importante. Minhas atitudes têm refletido a vontade de Deus? Meus objetivos têm sido iguais aos objetivos do Senhor? Perguntas que eu me faço, eu repito, servem como bússola, como guia, para a gente parar um pouquinho e pensar, rapaz, você sabe que eu comecei a vacilar nessa questão aqui? Perdão, Senhor, vamos continuar aqui, me desculpe. Faz parte. Vamos refletir na nossa vida e saber que as atitudes são extremamente importantes para ganharmos almas para o Senhor, formarmos discípulos de Jesus e também para continuarmos sendo aperfeiçoados até a volta de Cristo Jesus. Amém, queridos?